Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é... Boa noite para todos, encarnados. Os desencarnados a gente não precisa dar boa noite, que a percepção deles é outra. A gente sempre agradece essa rica oportunidade que é poder trazer uma reflexão para compartilhar com todos os nossos irmãos. A de hoje, nós vamos com uma colocação inicial de um pesquisador múltiplo chamado Irving Schroeder. Ele coloca assim: o mundo consiste numa construção das nossas sensações, percepções e, o negrito é meu, reminiscências. Então, tudo que nós vamos comentar aqui hoje tem a ver com sensação, com percepção e com coisas passadas. E isso consta de um livro dele chamado O que é Vida, que eu vou mostrar mais aqui à frente. Eu gostaria de chamar a atenção que toda vez que eu tenho a oportunidade de apresentar uma reflexão, eu procuro, no início, passar informações que vão contextualizar, que vão instrumentalizar a nossa reflexão em si. Então, a gente começa relembrando sempre os princípios que fundamentam a doutrina do Cristo. Deus, a inteligência suprema, que tudo criou, cria e criará sempre. Nós, espíritos que encarnamos em vários mundos, nos ajudando uns aos outros, de uma forma ou de outra. E o que me motivou a realizar esse estudo começou em 2018. E ele, durante essa semana, eu alterei ele um pouco. Quer dizer, é um estudo extremamente atual, porque ele trabalha com as questões da transição planetária, da globalização, de uma coisa muito importante no momento atual, que são as mudanças ambientais, as mudanças nesse mundo e, consequentemente, as mudanças sociais, que nós estamos vivenciando de uma forma não desejada, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Bom, em termos bibliográficos, eu me fundamentei, e que acabou dando o título a essa reflexão, em 2 artigos publicados pelo Cláudio Carvalho Ponte, que é um físico, né? Ele é articulista, mensalmente ele publica artigos no Correio Espírita e também, nem sempre, mas pontualmente, mais na Cultura Espírita. E ele publicou, em dezembro de 2018, um artigo chamado Percepção dos Espíritos e, no mês seguinte, Sofrimento dos Espíritos. Daí, então, foi a motivação inicial, daí o título dessa reflexão. Irving Schroeder, um físico austríaco, ganhador de prêmio Nobel, ele é um múltiplo pesquisador, porque ele também trabalhou com biologia, filosofia, ética e nas religiões. Esse livrinho que está aí é um livro espetacular, na verdade, são 2 livros num. Ele tem a parte que é a colocação dele e outra que é de coletas de seminários que ele participou. Ele desencarna em 61, mas deixou uma obra importante. E ele vai participar da nossa reflexão de hoje com uma experiência hipotética que ele criou, mas que é importante para a gente entender a multiplicidade
das percepções que nós aqui, espíritos encarnados nesse mundo, temos. Um outro, esse é bastante conhecido, é um psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, que também é um múltiplo pesquisador. Para mim, ele era espírita, embora não assumisse. Espiritualista ele era. Teve lá uns entraves com Freud, mas é uma grandíssima figura, deixou uma obra maravilhosa, e nós bebemos informações aqui dessa obra, O Homem e seus Símbolos. Também utilizamos o nosso companheiro do interior de São Paulo, ele é um articulista frequente na revista Reformador, que é uma revista da FEB, Mário Frigeri, é um paulista. Ele publicou um livro que, na verdade, é uma coletânea de colocações de Emmanuel e de... meu Deus! Do André Luiz, as 7 esferas da Terra. E não podia deixar de ser, a gente sempre consulta as obras básicas da nossa doutrina. Essas que estão envoltas com uma linha vermelha fazem parte dessa reflexão, parte de seus conteúdos. Então, vamos lá. A gente começa com 2 perguntas. O que são percepções? Como são as percepções nossas? Será que são iguais, se dão da mesma maneira? Ou será que a coisa é diversa? Bom, alguns já estão até respondendo nesse momento. Consultando o dicionário, nós verificamos que o conceito de percepção contém 2 tipos de situações fundamentais para nós. As sensações e a inteligência. Diz assim: percepção é a ação ou efeito de perceber o sentido de algo por meio das sensações e da inteligência. E quando fala inteligência, nós, na mesma hora, espíritas, lembrando daquela questão 76 do Livro dos Espíritos, em que Kardec indaga o que nós somos. E os espíritos respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam todo o universo. Agora, há que se distinguir que o espírito pode estar em 2 situações. Eles podem estar livre na erraticidade, desencarnado, ou pode estar ligado a um determinado corpo, num determinado mundo. Está encarnado. E será que as percepções são iguais quando um mesmo espírito está encarnado ou quando ele está desencarnado? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro se fala que existe uma infinidade de mundos. Quantos mundos será que existem? Ainda nos é dado saber. Mas os espíritos nos disseram que nós não estamos num mundo perfeito, nós estamos num mundo de provas e expiações. E, no capítulo 3, lá do Livro dos Espíritos, na primeira parte, quando fala da criação e da pluralidade dos mundos, existem 3 questões que eu coloco aqui. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Ora, o homem, a ciência do homem, ela busca intensamente encontrar um mundo que tenha seres habitando, mas procura seres como nós. Consequentemente, a coisa muda de figura quando nós temos o conhecimento que nos foi transmitido dos espíritos. Na questão seguinte, a questão é a mesma constituição física dos diferentes globos, dos diferentes mundos? Será que os mundos são iguais? E na 57, não sendo uma só para todos a constituição física, então ele já está aqui respondendo na pergunta 57 à pergunta 56. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Ora, se os mundos evoluem juntamente com os espíritos encarnados, consequentemente, os mundos são diferentes. A minha esposa até costuma dizer que ela quer ir para Júpiter, mas o pessoal já mandou sonda: poxa, mas esse mundo aqui não tem nada, não tem habitado. Não tem seres habitados com a nossa estrutura física, mas tem lá uma infinidade de espíritos também com determinado grau de evolução.
Ou seja, há uma especificidade entre o mundo e o habitante, o espírito que ali habita. Esse é um exercício que eu adoro fazer. Sempre gostei de colocar meus filhos. Hoje está um pouquinho mais difícil, porque as cidades têm muita luz. Olhar para o céu. É uma maneira que a gente tem de olhar para Deus. Miríades de pontinhos. Uns pontinhos maiores, uns pontinhos menores. Alguns a gente vê, observa deslocando-se. Esses talvez sejam construção dos homens. Mas é um ou outro e é raro a gente ver um satélite, não, passar aquela estação espacial, enfim. Há uma infinidade de pontinhos. E, às vezes, a gente pensa, como será esses bulhos? E, às vezes, a gente faz aquelas perguntas, né? Quem não fez? O que eu estou fazendo aqui? Esse meu mundo é um exercício espetacular. A gente se concentra nesses momentos, né? Se você quiser rever a Gênesis, se você não leu, pelo menos leia. Se você não estudou, estude. É um livro maravilhoso, mas eu chamo de patinho feio, que as pessoas, em geral, não gostam muito desse livro. Eu já pesquisei por aí e vejo que é um dos livros do Pentateuco menos estudados, né? Mas é um livro maravilhoso, com infinidade de ensinamentos. E conta a história desse mundo nosso, esse imenso mundo. Aliás, agora, no mês de abril, irão completar-se 60 anos que o primeiro encarnado conseguiu sair, se afastar dessa grande esfera azul, um russo chamado Yuri Gagarin, em 1961, em abril, 12 de abril de 60, nunca esqueci isso. E ele, dentro de uma bola de metal, a primeira coisa que ele falou, a Terra é azul. É uma grande esfera azul, é um mundo imenso. Nós caminhamos durante a nossa encarnação por esse mundo, pode ser de avião, de navio, mas nós não vamos conhecer grande parte desse mundo. Ele é imenso. Não é? E ao lado dele, quando a gente olha para o céu, a gente vê um monte de pontinho pequenininho. Mas a questão do tamanho, a percepção da dimensão, ela é relativa. Houve uma experiência espetacular no final dos anos 90, quando, num programa conjunto entre as agências espaciais da Itália, da União Europeia e a norte-americana NASA, eles construíram uma sonda foi batizada com o nome de um matemático e de um astrônomo que estudaram Saturno, chamado Cassini-Huygens, a sonda. Né? Essa sonda, na época, foi um grande passo tecnológico e tem influência até hoje nessas sondas que nós estamos enviando aos planetas aí para estudá-los. Né? E faz parte do nosso progresso intelectual. Essa nave fez uma viagem de quase 1,5 bilhão de quilômetros. Levou 7 anos nessa viagem. Passou por Vênus, passou por Júpiter, para ganhar um impulsozinho, chegar até Saturno, porque eles queriam pesquisar muito uma lua. Tem várias luas em Saturno, né? Queriam estudar a lua de Titãs e tal, que achavam que tinha vida, encontrar vida, enfim. Mas isso não tem a menor importância. O que houve de singular foi que essa nave, quando estava já na órbita de Saturno, eles viraram os sensores do orbitador da nave e voltaram para trás e fotografaram isso aqui, ó, o nosso planeta. A quase 1,5 bilhão de quilômetros. O que era a Terra ali? A imensa Terra que Yuri Gagarin tinha visto, agora é um pontinho. Na verdade, o grande e o pequeno, né, são relativos. O nosso corpo é uma maravilha, se nós formos comparar a sua estrutura com a unidade que o forma com a célula. O que modifica apenas são escalas. Né? Então, nós estamos nesse mundo de provas e expiações, que, visto lá de Saturno, é um pontinho, mas visto aqui logo de fora é grandão, muito grandão. Né? Por que eu falo isso? Porque os mundos variam e as percepções em cada mundo também variam. Os seres que habitam cada mundo, entre si, têm percepções diferentes, por várias razões que nós vamos tentar mostrar aqui mais à frente. No livro do Frigeri, ele, então, de forma didática, ele arrola 7 esferas,
7 mundos que estão relacionados com o nosso planeta, o nosso mundo atual, que é a Terra. Então, existem mundos mais primitivos do que o nosso, né? Aqueles mundos de trevas, de um abismo, né? Onde não existe nem 3 dimensões, os seres que ali estão aplastados, grudados na superfície desses mundos. Tem o nosso mundo, onde nós estamos atualmente, os encarnados que hoje estão aqui conosco, né? A crosta terrestre, o umbral, e aí os mundos mais evoluídos. Interessantemente, desses mundos mais evoluídos, cada vez que ele vai descrevendo, tem menos informações, mas todos destacando mundos com muito mais dimensões, não de 3 dimensões, tem mundos com mais de 10 dimensões, não dá nem para nós imaginarmos como seria isso. Mas todos eles descrevem um sentimento, uma sensação predominante, que é do amor e da beleza, que está ligado também à felicidade. Então, tem muita coisa boa nos esperando, só que nós ainda estamos na 3ª esfera, na 3ª série, e a gente quer acabar esse curso para chegar na 7ª esfera. Então, uma conclusão inicial é que as percepções podem variar. É conforme o tipo de mundo, como eu acabei de falar, e conforme o grau de desenvolvimento do espírito. Então, é assim. Ó. Então, o grau de evolução deriva dos níveis de desenvolvimento intelectual e moral de cada um de nós, de cada espírito. Aqueles, é o nosso caso, sua grande maioria, né? Nós que estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, com espíritos caracteristicamente imperfeitos, nós percebemos as coisas e criamos realidades. Mas essas realidades, em geral, elas são múltiplas. Elas não são a realidade em si, em função da nossa inferioridade. Já um espírito superior, o caso de Cristo, de Jesus, eles, no mundo que eles estão, eles têm a realidade em si, como ela é realmente, né? Ou quase exatamente como ela é. Porque talvez a realidade pura, só Deus, só a inteligência suprema. Então, no nosso mundo, na Terra, existem espíritos encarnados, nós aqui os encarnados, estamos aqui nessa reunião, e também os desencarnados que estão aqui nessa reunião. Só que nós encarnados, nós chegamos aqui e falamos boa noite, para nossos corpos estão sujeitos a essa variação de luminosidade e luminosidade. Mas os desencarnados têm um certo grau de evolução, para eles não existe isso. Não é? E é bom a gente lembrar aqui, aproveitar que estamos falando de encarnado e desencarnado, da chance que nós encarnados estamos tendo, mesmo vivenciando esses momentos de dificuldade. E na década de 60, Emmanuel passou mais informações para Valdo Vieira e para o Chico Xavier. E ele, então, disse que a relação entre encarnados e desencarnados no nosso mundo era essa aí. Para cada encarnado, tinha 4 desencarnados. Aí eu penso, puxa vida, tem 7,5 milhões de habitantes, mais ou menos, no nosso planeta hoje. Se essa proporção se mantém, existem 30 bilhões de espíritos desencarnados ligados a nós. E nós nos comunicamos. Então, a relação nossa é intensa com esse mundo de erraticidade, né? Então, as realidades que nós vamos construir, efetivamente, vão ser múltiplas, porque nós somos profundamente influenciados. Isso consta do Livro dos Espíritos. Os espíritos, né, nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar. Então, agora a gente pode, efetivamente, começar a nossa reflexão. Vamos ver como é que se dá a percepção no espírito encarnado e no espírito desencarnado. E depois nós vamos ver essas percepções, o que elas têm a ver com o sofrimento. Bom, como às vezes pode, nos nossos encontros, haver algum companheiro que está se iniciando na doutrina espírita, eu gosto sempre de relembrar que a nossa estrutura, nós somos os seres inteligentes do universo, nós somos espíritos ligados a corpos materiais, que são feitos sob medida para cada um de nós. Eles são organizados no plano espiritual durante o planejamento encarnatório.
quando são configurados energeticamente a estrutura básica da célula que vai dar origem ao corpo material, que é o tal do ácido desoxirribonucleico, o ADN, que eu expliquei aqui quando da última vez que pudemos falar sobre a epigenética. Tá? Então, não há acaso. Tudo é muito bem especificado. Agora, o espírito ele vai se ligar ao corpo material e essa ligação se inicia na célula ovo zigoto através de uma estrutura energética que sempre acompanha o espírito, que o nome dado foi perispírito. Embora eu use esse radical peri em volta, não é em volta. O perispírito é uma energia cuja composição é variável, mas toda ela deriva de uma matriz energética inicial que, no século XIX, os espíritos falaram para Kardec, deram o nome de fluido cósmico universal, mais conhecido pela sigla FCU. Então, o perispírito, que sempre acompanha o espírito, quando o nosso corpo físico falece, o perispírito sai junto com o espírito, está ligado sempre ao espírito. Mas, quando nós encarnamos, o perispírito ele começa a se ligar ali, naquele momento, na célula ovo ou zigoto formada. E essa ligação vai se tornando cada vez mais intensa. E, durante toda a infância, a puberdade, à medida que o corpo material vai se configurando, né, as células formam os tecidos, os órgãos, os sistemas, o perispírito vai cada vez se permeando mais naquele corpo material. Então, o espírito vai dominar completamente o corpo material, vai aprender a controlá-lo a partir da puberdade, que é justamente quando matura um sistema fundamental de comunicação e de percepção do corpo material, que é o sistema nervoso. Então, o corpo material, corpo físico, na verdade, ele é apenas um condutor de estímulos do meio material para o perispírito, e aí sim o espírito tem a percepção e cria a realidade dele. O perispírito, é importante eu relembrar isso também, ele, em cada mundo que nós estivermos, ele absorve fluidos, absorve energias desse mundo. Então, há uma especificidade entre o espírito e o mundo onde ele está. Então, o perispírito é uma estrutura-chave, ou seja, é a estrutura que nos permite percebermos como é que se dá a criação de nossas realidades em cada mundo. No Livro dos Espíritos, na parte 2, no capítulo 6, ele fala das sensações dos espíritos. Kardec indaga os espíritos sobre as sensações. E aí, lá os espíritos explicam a Kardec. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido cósmico universal. Participa, ao mesmo tempo, da eletricidade. Na época de Kardec, pouco se conhecia de eletricidade e magnetismo, como se conhece hoje, pelo menos. Né? E participa, ao mesmo tempo, da eletricidade, do fluxo magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. É o perispírito, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servem-lhe de condutos, né? Localizam essas sensações. Então, é assim, fazendo o resumo. O corpo físico, né, ele é constituído por células, tem lá o ADN, ao qual o perispírito se liga. Essas células constituem tecidos, órgãos, sistemas, e que então vão constituir aqueles 5 sentidos que nós temos. Né? E então, nós ali fazemos as nossas escolhas, nós exercemos o livre-arbítrio e vamos aprendendo na matéria. Mas a realidade que nós construímos, e aí vem a ver a balança da evolução espiritual, é que o espírito, ele, além das experiências que está vivenciando nesse momento, através desse corpo que ele está ocupando, lá no perispírito existem, guardados sob formas energéticas, todas as memórias de todas as encarnações.
Se assim não fosse, quando nós desencarnássemos, nós não teríamos a capacidade de recordarmos as encarnações anteriores, como os espíritos nos explicam o que acontece. Então, esse elemento aqui é importante, nós vamos falar nele mais à frente. Isso tem a ver com as realidades que nós vivenciamos, as realidades múltiplas que os encarnados vivem aqui na Terra, e não só dessas experiências momentâneas que nós temos aqui enquanto encarnados. Então, como é a dinâmica das experiências perceptíveis no mundo material? Bom, aí a gente faz uma outra síntese. Está aqui o espírito com o seu perispírito ligado a um corpo físico. E esse corpo físico está no mundo, num ambiente, num meio ambiente material, mas também espiritual, porque existem espíritos relacionados, espíritos desencarnados que estão ligados a esse meio ambiente. Então, desse meio ambiente material, espiritual, o corpo físico recebe estímulos e o espiritão tem as percepções e cria suas realidades. E então, criando sua realidade, ele pensa. Pensando, nós emitimos uma onda eletromagnética e isso passa a existir. Aí é que está a nossa cocriação, criação com Deus. E aí a gente tem que pensar bem no que a gente está pensando, né? Como se dá a nossa cocriação em cada momento de nossa encarnação. Nós temos os contatos, então, no mundo material, através desses sentidos, paladar, tato, audição, olfato, que variam de pessoa em pessoa, com o tempo de funcionamento do corpo físico, ele tem um prazo de validade, e é um processo natural, esses sentidos vão se modificando com o tempo. Alguns já estão bem fraquinhos e tal, mas nós vamos em frente, nós queremos aprender, né? Todos nós temos isso. Alguns desses sentidos, às vezes, nós podemos nascer sem ele, mas isso certamente tem uma relação com o planejamento encarnatório, né? Como eles funcionam. Há que se lembrar que o encarnado, nós encarnados, nesse nosso dia a dia, a gente sempre tem a tendência de vivenciar as coisas só pelo lado dos sentidos físicos. Às vezes, a gente esquece de pensar, de reflexionarmos, pensarmos e repensarmos nos nossos pensamentos. Em Mateus tem uma colocação do mestre: vigiai e orai. Vigiemos nossos pensamentos, porque às vezes eles nem sempre são nossos. Os médios da casa sabem isso muito claramente. Todos nós somos médios e, se nós fizermos esses exercícios, nós vamos aprender muito. Vigiar os nossos pensamentos. Mas nem sempre nós fazemos. No dia a dia, a gente vai se desligando e ficando muito na matéria, né? Então, nós vivenciamos muito assim porque, fundamentalmente, nós encarnamos para aprender na matéria, mas não podemos olvidar que nós estamos correlacionados com espíritos também desencarnados. Então, recebemos uma infinidade de estímulos, né? E como esses estímulos vão chegar até nós, espíritos? Existem umas células que vão sendo criadas pouco a pouco, diferenciando, todas originadas da célula ovo-zigoto. Essa célula é um pedaço de fio, vamos fazer essa comparação, chama-se neurônio. No nosso corpo, em média, tem 86 bilhões. O nosso corpo, na verdade, é uma grande gambiarra neurônica, né? Essas células, elas se ligam umas às outras, formando uma emenda de fios, uma gambiarra, e vai passando o estímulo que recebe um para o outro. Então, quando a gente recebe um fotoluminoso, como você está recebendo do seu equipamento eletrônico, agora o computador ou o celular, isso bate lá no fundo dos olhos, nos cones e no bastonete, e vai lá para o nosso cérebro, né? Então, o sistema nervoso está estruturado assim, é igual um computador. Quem inventou o computador copiou o nosso corpo. Existe uma parte central, que seria o processador do computador, corpo material, né? O cérebro e a medula. E o sistema nervoso que pega pelos outros sentidos e manda tudo para a parte central, que é o sistema nervoso periférico.
O sistema nervoso periférico ele tem uma parte somática que a gente controla com a vontade, que é a parte muscular, né? Piscar o olho, mexer o pé, mexer com a mão, como eu gosto muito de mexer e tal. Isso aí depende da minha vontade. Mas tem coisas que eu não controlo diretamente. E isso tem uma razão de ser, mas foge ao escopo do nosso estudo agora, que são as chamadas genericamente de vísceras, né? Você não controla o teu estômago, o teu intestino, e às vezes temos problemas sérios, né? Mas eles são influenciados por nós, sim, só que indiretamente. Então, o que percebe o sistema nervoso autônomo e o somático são tudo caminhados para o sistema nervoso central. Então, todos os estímulos do meio ambiente, materiais e espirituais, vão ser levados para o sistema nervoso central. E aí, numa fração milionésima de segundo, essa energia ela percorre aquela gambiarra neurônica, né, ligado um ao outro, passando de neurônio a outro, chega ao cérebro, e ali, então, nós vamos criar as nossas realidades. Né? Mas o que é realidade? Quando eu fui consultar o dicionário, eu não gostei do que eu encontrei, não. Coloquei vários dicionários, mas só coloquei duas aqui, duas situações que eu acho que vocês também não vão concordar, não. Diz assim o Michaelis: realidade é o que existe realmente, fato real, realidade e realeza. A outra situação que está no dicionário, no disso.com.br, diz assim, realidade é característica ou particularidade do que é real. Ora, isso não me satisfaz plenamente, não explica o que é a realidade, quando a gente é espírita. E também não explica sobre os domínios da mente. Não explica. E eu vou tentar provar agora. Nós vamos fazer uma experiência agora. Agora é uma aula prática teórica. Né? É uma experiência hipotética de fazer de conta criada pelo aquele físico que eu mostrei ainda agora aí, o Erwin Schrödinger. Ela é famosíssima lá no mundo das ciências como o gato morto-vivo, ou o gato de Schrödinger. Então, eu vou pedir. Então, imaginemos inicialmente, agora aqui do nosso lado, uma caixa de 1 metro. Dentro dessa caixa, que tem uma tampa, eu tirei a tampa e coloquei dentro dessa caixa um vidro tampado com veneno. Dentro dessa caixa, eu também coloquei uma outra caixinha, que está aqui, que está fechada, mas ela tem uma janelinha que eu posso abrir. Dentro dessa caixinha tem uma substância radioativa. E, próximo a essa caixinha, existe um aparelho, um sensor, que é capaz de medir radioatividade, é um medidor Geiger. Então, se tiver a radioatividade for aumentando no meio ambiente, o ponteirinho vai mexendo. Ligado a esse medidor de radioatividade está um martelo. E eu coloquei um gatinho aqui dentro dessa caixa. Tá ok? Então, olha só. Se eu destampar essa caixinha, vai liberar radioatividade. Aí esse ponteiro vai mexer. E ele mexendo, o martelo pode cair, quebrar esse vidro, liberar o veneno, o gatinho aspirar e morrer, desencarnar. Então, está montada a experiência. Cada um na sua casa agora está com a sua experiência montada aí do seu lado. Tampamos a caixa. Antes de tampar, nós abrimos a caixinha e tampamos a caixa. Está passando o tempo e eu pergunto agora para cada um de vocês. A caixa está fechada. O gato está vivo ou o gato está morto? Aí, o Gustavo abriu a caixa dele e o gato está vivo. Fechou de novo. E aí o seu Juarez abriu a caixa dele lá e o gato morreu. Ora, então, na verdade, quando nós montamos a experiência, botamos o gatinho e fechamos, existiam duas possibilidades. Ou o gato está vivo, logo a seguir, ou ele está morto. O que eu quero mostrar com isso? Na física quântica tem uma experiência física com fotos, chama-se experiência da dupla fenda. Por isso que a física quântica é meio um pouquinho assim, meio doida, né? Porque tem muita coisa que a gente ainda não conhece. Mas uma coisa é certa, nós vivemos num mundo de possibilidades. Nós aqui, a cada momento, dentro de um conjunto de possibilidades, em cada situação de nossa encarnação, nós fazemos escolhas. É o que nós chamamos de colapsar escolhas.
Não é colapsar os hospitais, não, mas alguém colapsou provocar isso. São escolhas, a gente faz escolhas a cada momento de nossas vidas. Então, eu vou dar alguns outros exemplos, agora mais tranquilos, mas que a gente vai verificar tranquilamente isso que o Schroeder tentou mostrar através daquele experimento hipotético. Na área da psicologia, existe uma teoria chamada gestaltismo, ou Gestalt, que é uma palavra alemã que significa forma. Segundo essa teoria, para a gente poder compreender o todo, a gente tem que ter percepção das partes. Isso aí a gente usa na ciência muito, é uma prática comum. E eu vou mostrar isso através de uma experiência com vocês. Vocês são os cobaios aqui hoje. Vocês estão vendo essa figura aí? Que é um bicho que tem aí, né? Que bicho você está vendo? Eu não posso ouvi-los, mas vocês podem ver, na verdade, aí, alguns estão vendo bicho, outros estão vendo outro bicho. Tem gente que está vendo um coelho, outros estão vendo um pato. O que você está vendo? Um coelho ou um pato? Você consegue ver um coelho e um pato ao mesmo tempo? Olha, eu não consigo. Então, mais uma outrazinha para não ter dúvida de que nós colapsamos várias possibilidades. Né? Isso aí é o cavalo, né? Mas se eu der um giro nessa imagem de 90 graus, de repente a gente percebe um sapo, não é isso? Olha aqui, ó. O cavalo e o sapo. Cavalo e o sapo. O desenho é um só. Dependendo dos nossos sentidos, nós vamos ter uma percepção ou outra. Né? Então, minha gente, qual é a primeira conclusão que eu tiro? Que as nossas realidades, elas são múltiplas, mas nós é que escolhemos. E quantos não conhecem uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Que é fundamental no nosso processo de evolução. Então, para fazer um resumo de tudo que eu falei agora, né, eu trouxe isso aqui. Ó. Vamos imaginar, não sei se vocês percebem, tem duas aves aqui. Vamos supor que a gente seja uma avezinha dessa aqui. Né? Então, o iceberg, a parte que está de fora, é mínima. O maior, imensamente maior, está debaixo d'água. Né? Então, veja, a nossa realidade material, que nós vivenciamos, nós estamos ali voando, olhando para a gente só vê isso aqui de fora, a pontinha. É a nossa realidade nesse mundo que nós estamos encarnados. Mas a realidade é muito maior. Ela frequentemente é invisível. É o que está na erraticidade. Mas nós, e aí vem a coisa mais importante dessa síntese aqui, olha, é o que acontece aqui, ó, nesse nível. É a nossa encarnação. É o que acontece durante a nossa encarnação. Então, nós temos percepções só do mundo real, mas somos influenciados pelo mundo espiritual. Então, nós estamos interligados. É por isso que nossas percepções são variáveis. E o Jung explica isso de outra maneira, que nós vamos aproveitar para colocar outras coisas. O que Jung chamava de inconsciente é o nosso que nós conhecemos por perispírito. No perispírito, ou no inconsciente, tem coisas guardadas de todas as nossas encarnações, que nós não lembramos, porque quando nós encarnamos, essas lembranças são obliteradas. Algumas dessas coisas que nós temos guardadas são coisas que nos machucam muito. Está tudo escondido. E isso, quando essas coisas que estão no inconsciente, elas podem vir por consciente, para a nossa vivência real nessa encarnação. E as coisas que nós vamos vivenciando conscientemente aqui na Terra, nessa encarnação, algumas delas a gente esquece, vai lá para o inconsciente guardadinho. E coisas boas, pensamentos não muito bons, também essas coisas ruins vão ficar guardadas lá. Tudo que a gente pensa é criação, não acaba, fica guardado. Por isso que aquela colocação do nosso irmão é fundamental. Vigiemos nossos pensamentos. Então, quando a gente está encarnado, vendo alguma coisa, uma certa situação, tem coisas que estavam guardadinhas lá no nosso perispírito, no nosso inconsciente, que descem e interferem na nossa realidade.
muita coisa, muitas situações que nós vivenciamos têm forte influência do mundo espiritual. E nós, assim, temos uma característica, que agora fica claro quando a gente fala que todo encarnado é médium, todo encarnado é médium, sim. Alguns têm uma relação com a erraticidade muito intensa, outros um pouco menos, mas todos nós temos a cada momento do tempo da Terra. E eu falo tempo da Terra porque, na verdade, espaço e tempo não existem. A própria ciência do homem já mostrou isso. Então, o perispírito é uma estrutura-chave na nossa construção de realidade. Nós estamos mediunicamente envolvidos com um monte de espíritos, né? Alguns, às vezes, não muito bons, mas nós sempre estamos acompanhados. Todos nós temos, não há exceção, anjo de guarda, não é anjo da guarda, não. Anjo da guarda é aquele senhor que trabalha na guarda municipal, que é bonzinho, abença com a gente. É anjo de guarda, que nos protege, que nos envolve. São amigos sempre a nos apoiar. São todos nossos irmãos. O nosso irmão maior está aqui conosco nesse momento, com certeza. Nós nunca estamos só. Às vezes, também, há que se dizer, alguns não são muito amigos nossos, mas faz parte do nosso progresso, da nossa sublimação. Por isso, meus irmãos, nunca esqueçamos isso. Vigiai e orai. E quando ele coloca lá, para que não entreis em tentação, significa dizer, para que não e façamos escolhas contrárias às leis divinas. É isso que está escrito ali. O espírito, nós, na verdade, nós somos seres inteligentes do universo. Quando fomos criados, nós estamos prontos. Mas as nossas relações ligadas ao corpo material, elas são enfraquecidas, porque o corpo material, o corpo físico, ele é limitante. Então, quando nós vivenciarmos situações não desejadas, não esqueça isso. Por isso, eu agradeço muito. Há pouco tempo passei por momentos aqui de dificuldades com a minha parentela genética e eles receberam uma força muito grande e parcela significativa, eu tenho segurança, foi de muitos de vocês que estão aqui. E por isso eu agradeço muito. Então, vamos agora à segunda parte, que é a percepção, como se dá a percepção do desencarnado. Então, a gente tem que apagar o corpo material, não tem um corpo material, só existe o perispírito e o espírito, perfeito? Nós acabamos de ver a do encarnado. Agora vamos tirar o corpo material da nossa história. Como é que se dá? E aí nós vamos ter que buscar as informações que os espíritos nos deram através do mestre Hipólito Leon Denisard, né? Na questão 237 do Livro dos Espíritos, Kardec indagava: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma, né, as percepções que tinha na Terra? Os espíritos respondem: sim, além de outras de que aí não dispunha. É prova que o nosso corpo material, então, é limitante, né? A inteligência é um atributo do espírito, nossa, que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tem a que vencer. Se ele está no mundo mais primitivo, as coisas são mais difíceis, né? Se ele, intelectual e moralmente, é ainda primitivo, é mais difícil ainda, né? Na questão 238, são ilimitadas percepções e conhecimento dos espíritos? Ou seja, o espírito sabe tudo? Temos aqui no nosso planeta que acha que sabe tudo, né? O que responderam os espíritos? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. É ignorante não no sentido pejorativo, é no sentido que desconhece, né? Pergunta: a duração no tempo aqui da Terra, né? A duração do tempo, os espíritos compreendem como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendem, vocês estão encarnados aí, quando se trata de determinar datas ou épocas, né? Existe uma nota a seguir que diz assim: ó, os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos.
a duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Ou seja, passado e futuro, dependendo do grau de evolução do espírito, ele vira presente. É só o espírito colapsar, escolher aquilo. Como está em dois lugares simultaneamente. É o dom da ambiguidade. Os espíritos precisam de luz? Pergunta Kardec. Para poder enxergar, ver? Responde os espíritos. Vêm por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos, não há trevas, salvo aqueles que estão lá no mundo de trevas, né? Salvo as que podem achar-se por expiação. Então, eles enxergam em qualquer situação. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisa o espírito transportar esses pontos? Acabamos de falar nisso. Podem, por exemplo, ver simultaneamente um dos dois hemisférios do globo. Pergunta Kardec. Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Olha que troço. Só os espíritos superiores, entretanto, é que podem ter uma visão completa de tudo em qualquer momento. Então, existe essa capacidade de ver em função do grau de desenvolvimento do espírito. O espírito, pergunta Kardec, vê as coisas tão claramente como nós? Poxa, a gente não vê tão claramente. Bom, eu, então, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. A nossa visão, embora de estereoscópio e tal, ela é muito limitada. Nada obscurece. A gente só consegue ver alguns comprimentos de onda da luz, né? É muito limitado. Percebe os sons, os espíritos? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos para os vossos sentidos obtusos. Viu como é? A gente acha uma beleza, porque é uma beleza, mas só para o nosso mundo aqui, de encarnado nesse planeta. Nos mundos mais evoluídos é completamente diferente, muito melhor, certamente. Na 249, no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, quando está ligado ao corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Então, o condutor são os órgãos do corpo material, mas que são limitantes. Deixo, porém, de estar localizado em se achando ele na condição de raticidade, espírito livre. Ou seja, o corpo físico é apenas um meio para a nossa percepção e, consequentemente, da nossa expressão. Mas a gente já tem claramente isso, que ele é extremamente limitado. Ele é limitado porque a gente precisa fazer aqui nesse planeta. Isso tem a ver com o nosso planejamento encarnatório. Não é? Então, agora, chegamos já à última parte, que é a parte de sofrimento, a partir das percepções que nós temos. Há uma relação direta entre o sofrimento, entre percepção e sofrimento. Então, antes de a gente entrar propriamente dito nessa parte, eu lembro que a matéria não sente dor. O corpo físico, ele é organizado, o corpo material, já falamos isso aqui mais de uma vez hoje, de um planejamento encarnatório. Não tem acaso. O corpo físico, o funcionamento dele, de todos os seus órgãos, depende da expressão energético-química do DNA dos cromossomas. Agora, esses corpos têm prazo de validade. Né? Eles precisam ser conservados, e eles podem ser mais ou menos conservados em função das escolhas que nós façamos. Eu costumo dizer que a gente pode fazer tudo nesse mundo aqui encarnado. Só não podemos fazer excesso, porque a gente pode adiar o falecimento do corpo material e, às vezes, deixar de fazer coisas que nós tínhamos escolhido fazer, ou que, pelo menos, estavam programados para a gente fazer nessa encarnação. Então, o espírito escolhe, exerce o livre-arbítrio. Ele escolhe. Né? E na Gênesis, lá no capítulo 14, no item 29, o Kardec nos explica através de informações que ele obteve pelos espíritos. A matéria inerte é insensível.
o fluido do perispírito igualmente é também insensível. Quem mais transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito, ou seja, é o espírito que sente, é o espírito que sofre. As lesões, é claro, então, isso para a gente, nós não somos um corpo material, nós somos espíritos ligados a um corpo material. Tá? O corpo material é uma coisa inerte quando a ele nós não estamos ligados. As lesões dolorosas do corpo material repercutem, pois, no espírito, por intermédio do fluido perispiritual, do perispírito. Daí é que o sofrimento deve-se às percepções do espírito no seu relacionamento com a matéria. Né? Então, o sofrimento vai depender daquilo que a gente escolhe. Às vezes, tem gente que gosta de sofrer, se sente bem, mesmo quando está relacionado com o obsessor. Não é? Gosta daquilo, quer aquilo. São escolhas. E é consequência da dinâmica das informações que o espírito tem, né? E do corpo físico. Tem uma relação intrínseca com o planejamento encarnatório dele. Né? E daquele que não tem corpo material. Como é que é o sofrimento dos espíritos desencarnados? Aí nós vamos beber novamente no que aqueles que desencarnaram e nos ajudam até hoje disseram. O sofrimento do espírito desencarnado encontra-se em sua própria consciência e energia. Está no perispírito. O processo de sofrimento depende do estado vibratório do desencarnado, assim como seu grau de conhecimento e elevação. Nesse livrinho Libertação, do André Luiz, né, no mundo... Esqueci agora o nome. No mundo espiritual, coleção do mundo espiritual. Psicografia do Chico Xavier. Tem lá no capítulo 7, o André Luiz recebe uma informação do instrutor Gúbio, né, diante que ele estava vendo um espírito numa situação dolorosa, animalesca. Ele tinha perdido, o perispírito tinha perdido sua configuração. É o que alguns chamam de ovoide. Muitos abortos naturais são, segundo informações, são espíritos que só precisam ter um choque anímico para readquirir a forma espiritual. Tal é o estado em que eles se encontram, de sofrimento. Então, lá é colocado o instrutor Gúbio dizendo: esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima, entregando-se agora a infindáveis dias de tortura redentora. Sofrimento que vai chegar um momento que ele não mais vai conseguir viver naquela viciação de pensamento único, extremamente deletério para ele. Então, eu não estou conseguindo ver o título, mas sei que nós estamos chegando agora no final, na síntese, né? É uma correlação entre percepções, realidade, sofrimento e grau evolutivo do espírito. Então, a evolução espiritual ocorre, não podemos esquecer isso, a evolução nossa ocorre com forma e dinâmicas extremamente variáveis. Não pode, um é igual ao outro. Nós somos diversos. Quem gosta de pensamento único não está no caminho certo. Somos espíritos a caminho e espíritos ainda imperfeitos. Mas evoluímos, progredimos num mundo de provas e expiações. Nós trazemos, então, consequentemente, né, de outras encarnações e de escolhas que fazemos nessas, sentimentos contrários à lei divina, que nos prejudicam, moral e que rebatem no corpo físico, provocando sofrimentos, doenças, sofrimentos. Não é à toa que nós estamos vivendo essa situação. Tem a ver, nesse momento de pandemia, nós vemos muito desses sentimentos rolando por aí, não é isso? Mas nós também não estamos naquele mundo de trevas. Nós já crescemos, nós progredimos, nós melhoramos, nós já trazemos de outras encarnações nossas sentimentos bons e vivenciamos. E agora que nós somos espíritos, então, nós buscamos isso. Nem sempre possamos viver
diretamente sempre esses sentimentos, nós os vivenciamos em escalas variáveis, em momentos variáveis. Mas quanto mais nós conseguimos viver fraternidade, perdão, gratidão, alegria, compreensão, felicidade, alegria, sorriso, né? Aliás, os últimos estudos têm sido aqui no Júlio Olivier, nesse sentido, os dois últimos são de bons sentimentos. E nós temos que falar mais desses sentimentos bons, né? Na verdade, eu vou fazer, então, já coloquei isso para a Miriam, esse estudo, na verdade, ele é fruto de um upload espiritual, né? Ele tem outros que seguem a ele. O outro estudo que eu fiz logo a seguir desse chama-se A Felicidade Faz Parte desse Mundo Também, né? Então, eu já começo a pedir desculpa por ter falado hoje aqui em sofrimento, mas, às vezes, é importante a gente falar do sofrimento, né? O sofrimento, não, a dor é inevitável, mas o sofrimento, se a gente tem consciência, a gente pode evitar. Então, a título de conclusão, encarnados, temos, não importa até onde entendamos nossos sentidos, temos que ter clareza que sempre haverá um limite à nossa percepção consciente. Nós temos percepções que são construídas, às vezes, quase que totalmente inconscientemente. E o desencarnado, ele tem maior potencial de percepção do encarnado. Para os encarnados, existem aspectos inconscientes na nossa percepção de realidade. Vamos bater bem nisso. Mas o importante é a gente tentar progredir. Errando, faz parte desse mundo, errar e acertar. Vamos escolher, vamos fazer as escolhas, procurá-las fazendo cada vez mais próximas das leis divinas, conviver mais com as leis divinas, porque isso vai proteger o nosso corpo físico, nos permitindo a consecução completa do nosso planejamento encarnatório e levarmos essa vida melhor, né? Então, vamos nos envolver nesse mundo. Se a dor é inevitável, como nós estamos vivenciando nesse momento com a pandemia, o sofrimento não é, né? É inevitável porque nós somos imperfeitos, fazemos escolhas ainda equivocadas. Então, que saibamos todos fazer as escolhas do bem para que brilhe a nossa luz. E do Pai, cada dia mais, a cada encarnação mais, dele nos aproximemos. Que assim seja. Muito obrigado. Aqui, nesta casa, eu me encontrei